21 de setembro de 2025, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu, Sofia Chloé, quero falar um pouco, sabe, porque eu acho que eu não ia conseguir terminar esse dia e não fazer algumas colocações em relação a esse dia. Eu falei tanto, por que eu não iria falar, né? Em outros vídeos, por que eu não iria falar no dia de hoje? Nós temos muita lei, gente, se vocês soubessem. Temos milhares de leis. Lei federal, estadual, municipal. Nós temos muitas pessoas, ativistas, comissões de defesa, nós temos ONGs, nós temos várias representatividade nossa, movimentos, e hoje eu acredito que não é em todo lugar, mas hoje parece que eu estou vivendo um luto, porque eu não vi nada, sabe, assim, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos fazer um vídeo. Se fizeram, eu não sabia, porque eu não fui convidada. Então eu posso falar do que eu tô sabendo, né? Então eu não vi vídeo, eu não vi encontro, eu não vi debate, eu não vi nada. Eu não vi nada. A não ser de um vereador de Jundiaí que fez uma caminhada. E ele não tem deficiência e ele tá fazendo alguma coisa. Olha que coisa, né, gente? Então, eu acho assim, hoje é um dia de luta, não é a pessoa está confundindo luta com luto. As pessoas estão vivendo de passado, entendeu? Não fazem mais nada porque um passado, a gente posta um passado e já diz tudo. Não, a gente não posta um passado e já diz tudo. Eu não sou a mesma do meu passado. O meu passado, junto com o bispo Dom Amauri, que eu fui a primeira representante da pessoa com deficiência na diocese e região. Nós fizemos um bom trabalho. O primeiro ano que eu tive na diocese com o bispo Dom Amauri, sempre assim, a gente, em uma época do ano, a gente escolhe um tema, pelo menos na minha época. Eu falei, bispo, vamos colocar as pessoas com deficiência, nunca abordaram, porque é um evento muito grande, sabe, gente? Todas as pastorais da saúde, da diocese, Jundiaí região, iam participar desse encontro. Então, era um encontro muito grande, que tinha advogados, tinha médicos, tinha o prefeito, vereadores, tinham convidados, entende? Por causa daquele tema. Além de ir assistir, tinha também os palestrantes. Eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de tentar convencer o bispo da gente abordar a pessoa com deficiência. E o bispo aceitou. Entendeu? Junto com a pastoral de saúde, a gente convidou, porque eu fui dando, como eu tenho conhecimento, eu fui dando, olha, a gente tem essa pessoa cega, foi a primeira em Jundiaí a ter o cão guia, ela podia vir falar da experiência dela, porque ela enxergava. E aí ela ficou sem enxergar, ficou fora do país, treinando-se e treinando com o cachorro. Como seria o dia a dia dela na independência. E ela contou a história dela, a dificuldade no Brasil
né, estado de São Paulo, talvez até Jundiaí, porque as pessoas não aceitavam o cachorro, cão-guia, na nossa cidade, São Paulo, Campinas, aonde ela ia. Ela entrava, mas o cão-guia não. Hoje, ainda bem, né, que as pessoas pararam de besta. Mas naquela época não, entende? Então foi assim, a história dela foi fenomenal, sabe? Fenomenal. E ela contou as histórias de como ela aprendeu braille, das dificuldades dela, de que enxergava e parou de enxergar, né? A capacitação dela fora do país, porque cão-guia na época, para ela, na época dela, o Brasil não tinha tanto treinamento assim. E ela foi para São Francisco. Desculpa, gente, mas o tempo tá seco. E a história dela com a bengala, né, que ela batia assim a bengala no chão para não ver se tinha obstáculo. Só que nos muros, nos postes, tinha aquelas lixeiras que estavam no ar. Então, quando ela batia a bengala no chão, para ver se não tinha buraco, não tinha obstáculo, não tinha gente na frente, ela dava com a cara na lixeira no muro. Então, não é fácil, gente. Não é fácil. Você entendeu? Então, foi história que ela contou pra gente que não teve como você não observar melhor as pessoas com deficiência visual, as pessoas com baixa visão, porque ela era sem visão total. E existe a baixa visão, que precisa de lupa, precisa de um óculos especial, precisa aumentar a letra, aumentar o que ele está vendo na frente dele. A parte também de ajuda para as pessoas cegas, quando você conduz ela numa mesa, que ela vai comer ou tomar um café, tá num restaurante. Hoje a gente tem o cardápio em braille, mas muitas vezes você não encontra o cardápio em braille, entendeu? Então a pessoa, ou o garçom, ou a família, ou o amigo, tem que falar para ela: olha, a gente vai comer isso. Ou o cardápio que a gente está querendo é isso. O que você quer comer? Entendeu? Aí ela vai pedir o que ela quer ou ela vai concordar. Quando chegar na mesa, você vai ser o braille dela. Porque não tem o braille. Então, o que a gente faz? Olha, se eu não precisar pegar na tua mão, do seu lado direito está o garfo ou a colher. Do seu lado esquerdo está a faca ou uma colher, entendeu? O prato é fundo, é raso. Aí a pessoa que não enxerga, ela vai palpar conforme você está falando para ela. Ela vai ter noção que está na frente dela. Qual garfo, faca, colher, né, que ela queira escolher para aquele prato. E você vai falar: olha, a gente tem arroz, nós temos carne, tem salada, o que você quer? Aí ela pode perguntar: eu gostaria de saber qual é o tipo de salada que está aqui na frente. Porque tem salada de alface, tem salada de tomate, tem salada de um monte de coisa, gente. Então você tem que falar para ela que tipo de salada está na mesa, né? Para ela saber se ela quer ou não. Aí ela vai falar: eu quero salada disso, daquilo. Aí você vai pôr no prato dela: olha, eu tô pondo na ponta do prato, tô pondo bem na tua frente, eu tô pondo do seu lado direito no prato, do lado esquerdo do prato. Para ela, como que fala, gente? Entendi aonde que tá aquela salada. Falou: se você quiser tocar, você vai pondo a mão devagar, pega na beira do prato,
Está no seu lado direito, então você põe a mão no seu lado direito do prato e vai devagar, porque já está com tempero. Porque senão a pessoa vai tacar a mão, vai sujar toda a mão, entendeu? Aí ela vai saber onde está a salada. E é a mesma coisa com arroz, com macarrão, com carne. Você tem que mapear as coisas para ela, gente. Ela não enxerga. Aí você pode oferecer a bebida. Olha, a gente tem bebida disso, 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 disso. Você quer beber o quê? Ah, vou beber tal coisa. Aí você pode colocar o copo na mão dela, né? Para ela sentir o copo, o tamanho do copo. Você quer metade do copo ou você quer o copo inteiro? Olha, gente, eu acho que mais disso que eu tô falando é impossível, né? Eu não preciso aqui dar uma aula de como lidar com a pessoa com deficiência visual, tá? O cadeirante é a mesma coisa. Claro que ele enxerga, mas ele tem uma limitação para andar. Estou falando cadeirante, não estou falando quem usa bengala, quem usa aparelho, entende? O cadeirante, às vezes, chega um cadeirante no lugar, deixa que eu te ajudo, já vai pegando a pessoa atrás da cadeira, já vai empurrando. Gente, não é assim. Eu vou adorar se fizer isso comigo, porque eu não tenho força na mão. Mas tem gente, você tem que respeitar, é uma pessoa. É uma pessoa que tem uma limitação, é pessoa, vocês estão entendendo? É igual um idoso, a pessoa grita, fala com o idoso como se o idoso fosse um bebê. É que isso aí é outro tema que eu vou abordar. A pessoa não é um bebê, é uma pessoa que tem uma idade. Não precisa falar gritando, não precisa falar como se ela fosse uma criança. Eu acho tão ridículo isso, gente. Então, em relação à pessoa com deficiência, também tem que ter o respeito. Como você quer que eu te ajude? Você precisa de ajuda? Como que eu empurro você? A gente vai descer uma rampa, como que é? Quem vai descer uma rampa ou uma calçada com cadeirante, você não pode empurrar a pessoa para frente, porque a pessoa ela pode cair no momento que você descer uma calçada, porque a cadeira ela vai inclinar para frente. Então você vai ter que descer com ela de ré. Você vai empinar um pouco a cadeira, a pessoa ela vai ficar inclinada para trás, aí você vai descer com ela da calçada. Ela não corre o risco de cair. Entendeu? É a mesma coisa uma rampa. Você vai descer uma rampa com a pessoa, você não vai empurrar atrás com a rampa e a pessoa inclinada para frente. Você vai descer de ré. Então são algumas coisas assim que a gente vê hoje e não tem mais esses debates. Não tem mais essas instruções. E de liderança. Liderança. Nós temos várias lideranças em Jundiaí. Então, quando eu trouxe aquele tema, as pessoas com deficiência, o meu objetivo era esse. Instruir as pessoas, principalmente a pastoral da saúde do deficiente. E foi muito louvável, foi muito aprazível, foi muito enriqueceu, sabe? Eu falei também, ganhei um buquê lindo do lado do bispo, até postei no story, eu e o bispo, saudade do senhor bispo, porque o bispo, o bispo Dom Mauri, ele era abraçador da causa, sabe? Eu tinha liberdade de passar ideia, de falar problemática, das dificuldades, né? Dos obstáculos sociais das pessoas, até da igreja. Ele entendia tudo, ele entendia a minha linguagem, entende? E eu admiro muito, eu não conheci ninguém depois dele. Não conheci. Pode ser que eu vá conhecer, né? E a gente falou também sobre os surdos, comunidade surda, né? A importância de se aprender Libras, porque muitas vezes a gente cobra
um intérprete de Libra, mas ninguém quer aprender Libras. Percebeu, gente, a diferença da coisa aí? Ninguém quer aprender, só quer cobrar. Ó, faz assim, ó, alguém paga o intérprete aqui para comunicar com ele e a gente vai resolver o seu assunto. Gente, se eu sou representatividade das pessoas com deficiência, é minha obrigação. Você concorda? É minha obrigação de aprender no mínimo, coisa mais simples. Você não precisa ser um intérprete, né? Mas as coisas mais simples para receber alguém é sua obrigação. Aprender a falar um oi, olá, meu nome, meu sinal é tal. Porque às vezes... Ai, perdão, gente, mas vai ser difícil, hein? Às vezes, o surdo, depois que ele te conhece, ele não vai falar o seu nome. Ele vai te passar um sinal quem é você. Eu não tenho como fazer o sinal aqui, mas eu sou baixinha. Ele pode fazer um sinal de baixinha E, baixinha S, baixinha C, né? Baixinha C é ótimo. Mas eles fazem, eles nos dão o sinal da gente. E quando eles encontram com alguém surda que conhece eu encontrei tal pessoa, ele faz o sinal. Então tem coisas que é tão simples, gente, e que você não vê. Você não vê, porque as pessoas hoje, elas estão mais preocupadas em fazer parte de uma liderança, de uma representatividade, de um título, do que, na verdade, pôr a mão na massa. Infelizmente, em Jundiaí está cheio disso. As pessoas não querem, as pessoas só querem título. Trocar de cadeiras. A minha cadeira é um título, a da outra é outro título. Ah, acabou meu título aqui, eu vou para a sua, você vem para a minha? E fica aquele miolinho de meia dúzia de gente trocando de cadeira, e são sempre os mesmos representantes e que não ajudam em nada, não fazem nada, não tem melhoria de nada e só cobram o que eles mesmos não fazem. Essa é a realidade. Que mais que eu poderia falar? Tem tanta coisa, né, gente? Tem a questão de órtese e prótese, que a gente fica na fila lá e não adianta nada, né? Tem a educação infantil inclusiva, não é colocar uma criança lá e deixar ela lá. Isso aí não é incluir, isso aí é colocar uma criança com deficiência numa sala de aula. Tem nada a ver com inclusão. Incluir uma criança, vamos fazer um grupo, essa criança vai fazer parte de um grupo, para uma atividade. Vamos colocar as crianças em roda, vão bater palma? Vai bater palma com a criança também. Vai cantar, vai falar. Isso é incluir. Porque a infância é a primeira vida social que a gente tem. Se as pessoas, as crianças, não saber lidar com aquela criança e o professor, que é o responsável, não fazer esse tipo de inclusão, ele vai pecar pro resto da vida, porque aquela criança com deficiência, ela está sendo excluída na primeira infância, na primeira social dela. Nós vamos escovar o dente, vai todo mundo escovar o dente. Vai todo mundo brincar? Vamos levar a criança para brincar. Porque os meus áudios, os meus vídeos, os meus ao vivos, não ficam em Jundiaí. Eu mando para vários lugares. Então, quando eu falo muita coisa, eu me refiro a Jundiaí. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço fora de Jundiaí. Eu conheço, gente. Porque eu dava palestras. Porque eu fazia parte de uma igreja, não a igreja católica, que eu já fiz parte. Estou contando a minha história, né, com o Dom Mauri. Mas eu já fiz parte
de outra igreja cristã, que eu ia como itinerante. Eu era itinerante. E eu dava o meu depoimento. Eu falava dos meus conhecimentos. Eu conheci pessoas. E depois disso, hoje, eu tenho contato com outras pessoas. Então eu sei o que eu estou falando. Nós temos aqui, um movimento, eu não sei como posso falar. Desculpe, mas eu sou meio leiga no que eu vou falar. Mas temos a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes Guarda, gente. Maria de Guarda, que sempre faz o movimento dela. Que ela faleceu, católica, e ela vivia numa cama, ela não levantava da cama. E um padre abraçou a causa dela. Esse padre viajava com ela para tudo quanto é lugar. E essa mulher viajava na cama, deitada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E todo mundo vai na missa dela e todo mundo fala dela. Mas muitos deficientes não fariam um terço do que essa mulher fez. Entendeu? As pessoas têm tudo. Elas estão com a faca e o queijo na mão, na representatividade, mas não enxerga um palmo do nariz. Não enxerga. E fica no miolinho, fica na amizade, fica naquele grupinho. Gente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que seja desfeito esse grupinho miserável. É um grupinho miserável que não anda e não deixa ninguém andar. É eles. Entendeu? Olha a chuva. Estão ouvindo a chuva? Que cai uma chuva de bênção no dia de hoje, para esse dia nosso de luta. Porque quem não luta, quem não tem uma representatividade de verdade, saia. Que essa chuva de bênção retire, em nome de Cristo Salvador. Que Deus retire essas pessoas. Não importa que eles são deficientes, não importa. Não estão fazendo nada, que saiam. Eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus, saiam. Que outras pessoas de verdade venham ser palestrante, venham fazer visitas nas escolas, nos hospitais, nas igrejas. Igreja não tem título, tá? É qualquer uma. Entre em terreiro de Umbanda, porque em terreiro de Umbanda também tem deficiente. Hoje é o dia de luta. Essa visão de vocês tem que ampliar. Tem que acabar esse grupinho. Eu peço oração para vocês que são de oração, para Deus exterminar mesmo. Deus não vai exterminar, né? Mas sabe assim, gente, vamos remover peça que não tem qualidade, vamos remover e colocar gente nova para rodar e começar a ter realmente pessoas verdadeiras pela causa, não pelo título, não pela cadeira, mas pela causa. É esse o meu desejo hoje. É essa a oração que eu faço a Deus, para o Senhor começar a mover. Move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Vai mudando tudo. Porque o mover das águas, ninguém pode com o mover das águas. Você não consegue. E é isso que eu quero que Deus faça. Mova, que ninguém consiga. Quem está parado e morto numa cadeira sem representar a pessoa,
que você vá com as águas, vai, para que quando as águas calmas, puras, traga os verdadeiros lutadores das pessoas com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência, pessoa cega, pessoa de baixa visão, pessoa cadeirante, com mobilidade reduzida, que usa aparelho, com paralisia cerebral, com dificuldade de fala, com dificuldade de ouvir, o surdo, com síndrome de Down, o autista. Quem tem convulsão, pensa que é fácil quem tem convulsão? Do nada você cai no chão e começa a se debater? E as pessoas nem sabem lidar com isso, gente. Nem sabem. Então hoje é o dia da graça de Deus. É o dia de movimento das águas. Move as águas, Senhor. E traga para a nossa cidade, para o nosso meio, para o Brasil, representatividade de verdade, verdadeira, que está no sangue, na alma e no espírito. Salve, 21 de setembro, nosso Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Um beijo no teu coração.